Boa noite, pessoal. A Pan já entrou. Oi, Pan, tudo bem? Juliana também está aí. Hoje estamos aqui entrando para mais um bate-papo, com psicólogo, né? Estou muito feliz aqui de estar recebendo vocês. A Josi, né, Lúcia, tem uma galerinha entrando. Eu estou bem feliz aqui de estar recebendo vocês. Seja bem-vinda, Elis, ao nosso bate-papo, né? Eu tô só apresentando o pessoal aqui, falando, né, que esse projetinho a gente tá, faz 3 semanas que eu comecei, cada semana a gente está trazendo um convidado especial, batendo um papo de um assunto diferente, e a ideia é aproximar um pouco os amigos, as pessoas conhecidas, né, que estão aí, querendo ou não, no seu dia a dia, do seu conforto, da sua casa. Ainda mais foi um pouco antes, quando a quarentena estava mais forte, né, realmente ali o pessoal estava mais em casa. Então a gente começou com a ideia de querer falar um pouquinho de psicologia, querer ajudar as pessoas de alguma forma, trazer um pouco de informação e ao mesmo tempo trazer os amigos, né? A ideia é cada semana a gente rever um amigo, alguém que está fazendo algo muito interessante, que está aí vinculado às questões da saúde mental de uma forma geral. Eu trouxe uma semana a Silvia Menegassi, é uma psicóloga também, que a gente deu uma introdução básica. Semana passada eu trouxe um educador físico para falar sobre a saúde mental, né, e atividade física, o quanto é importante a gente não se acomodar e se exercitar. E hoje, né, para quem entrou aí na live, né, eu estou trazendo a Elisângela Machado, é uma grande felicidade, uma honra de estar com você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E a Elisângela, ela vai falar um pouquinho com a gente vai conversar um pouco, bater um papo sobre as questões alimentares, né, o quanto a saúde mental e a alimentação estão atrelados, né? E o quanto um precisa do outro, o quanto problemas emocionais interferem na alimentação, e aí o quanto a alimentação interfere nas condições psicológicas, né? E a gente vai bater um pouquinho esse papo. E eu queria que você se apresentasse, Elis. Fale um pouquinho de você. Eu sei que tem muita gente que já te conhece, mas tem pessoas que não te conhecem. Tem gente que me conhece? Eu sou Elisângela Machado, eu sou psicóloga, né? Na verdade, nós estudamos juntos, né? Eu sou especialista em obesidade, transtornos alimentares e emagrecimento, então meu atendimento no consultório é focado nesta demanda e eu atuo com essa área já faz uns 4 anos. Então, hoje nós resolvemos aqui fazer essa live, né, para falar um pouquinho do comer emocional, o quanto essa comida, né, esse ganho de peso está relacionado aí com o nosso emocional. Faz sentido para vocês? Então, temos várias pessoas aqui nos acompanhando. Isso. Eles, normalmente, né, as pessoas vão entrando aos poucos com o nosso histórico. A ideia no começo não vir muitas pessoas no primeiro momento, mas aí depois esse vídeo ele fica aí no nosso GVT, né? no GVT, e depois eu até acerto com você se tudo bem, se eu deixar isso. Eu estou criando um canalzinho no YouTube, deixar essas lives lá. E o quanto é importante, né, quando a gente fala da psicologia, a gente ajudar as pessoas, né? Então, eu acho que o objetivo das lives, né, que a gente faz é o objetivo de ajudar mesmo a população aí, seja com as suas dificuldades ou identificar algo que está acontecendo com ela que ela nem mesmo está percebendo, né? Bacana, sim. Pode deixar YouTube, Instagram, onde você quiser. E eu quero também deixar para o pessoal que queira fazer perguntas ao longo aí do nosso bate-papo, pode escrever. Se a gente demorar um pouquinho para responder, mas para o final a gente dá mais uma checada. E se não der tempo, né, de responder tu hoje, depois se precisar a gente até
volta a fazer um outro bate-papo, ou a gente coloca algumas respostas no Instagram. Uhum. E eu sugiro, né, quem queira, quem quiser, que já me segue e não conhecia a Elisângela, já clica ali no perfil dela, já adiciona ela, já segue ela também, e segue, que aí você vai acompanhando o trabalho que ela faz, né? Sim, tem bastante É um conteúdo trabalho. lá. Psicóloga Elisângela Machado. Isso, muito bom. Então vamos começar, Elis. Então, como você já se apresentou, o pessoal já me conheceu. Só quero deixar reforçado também que a Elis também faz atendimento psicológico, né? No particular. Você está Uhum. fazendo atendimento online também, né, Elis? Nesse período? Atendimento Hoje só presencial, online, online? né? Atualmente está Isso. só online. Daqui a pouco já volta, se Deus quiser, né? Vamos esperar aí, para que tudo volte ao normal. Então, para a gente começar a trazer esse tema, Elis, para a gente começar a trazer aí tem algumas perguntas pessoal já trazendo. A Uhum. pergunta: como lidar com a ansiedade nessa quarentena e por que acabamos descontando a nossa ansiedade na alimentação? Você quer começar por essa pergunta? Sim, pode ser. Vou explicar um pouquinho o que que é o comer emocional, né? É importante a gente saber quando estamos com fome física, quando estamos com fome emocional. Então, muitas vezes nós usamos a comida, né, para lidar com as nossas emoções. Então, a fome física é a fome o quê? Que eu estou realmente com um vaziozinho aqui na minha barriga, né? Estou com fome mesmo, eu estou sentindo essa sensação fisiológica de vazio, às vezes o estômago até ronca. Então, isso é uma fome, né? Uma fome física. A fome emocional é quando eu tenho aquela vontade de comer, né? Igual ela perguntou ali, como lidar com a ansiedade nessa quarentena, porque acabamos descontando na comida. Então, esse descontar na comida é fome emocional, né? Então, eu tô lidando com a minha ansiedade, eu tô lidando com as minhas emoções comendo, né? Porque esse comer, ele vai ali aliviar, na verdade. Então a gente entra num ciclo. Eu sinto desconforto, sinto ansiosa, sinto triste, sinto cansada, sinto entediada, né? E aí eu busco na comida um alívio. Por que que eu busco na comida um alívio? Porque quando eu como algo doce, carboidrato, coisas que eu gosto muito, né? Isso atinge a área de prazer no meu cérebro, libera dopamina no meu corpo. Então, momentaneamente, eu vou anestesiar o que eu estou sentindo. Né? Então, por isso a gente faz o quê? Entra no ciclo de fuga, né? E eu vou buscar sempre a comida para aliviar o que eu estou sentindo. O problema disso é que nosso cérebro vicia, né? Então, automaticamente ele vicia e entende que todas as vezes que eu tenho um desconforto emocional, seja ansiedade, uma emoção mais intensa, uma tristeza, ou mesmo até o tédio, às vezes até a alegria, ele já está condicionado, né? Ele está viciado que ele vai lidar com isso comendo. Então, nós automaticamente vamos para a comida, né, para aliviar essas emoções. E aí a sua pergunta é assim: como lidar com a ansiedade nessa quarentena, né? A primeira coisa que a gente tem que observar é se eu realmente estou ansiosa. Né? Então, estou ansiosa, né? Meu coração está acelerado, meu pensamento não para, fica processando a todo momento. Estou suando. Qual o sintoma fisiológico da ansiedade no meu corpo? Né? E a partir desse momento, você não precisa brigar contra a sua ansiedade, você precisa apenas aceitar e respirar. Né? Então, o meio mais prático e simples para você lidar com a sua ansiedade é respirando pelo diafragma. E eu sempre falo para as pessoas não subestimarem a respiração, e sim praticarem, né? Porque a respiração pelo diafragma, ela tira sim nós desse processo ansioso e acelerado, né? Então, se pegou ansiosa, respire, né? Respire pelo diafragma, observe o que está acontecendo no seu corpo, observe o que está acontecendo em você, respire mais um pouco e aceite. Isso vai fazer o quê? Acalmar até seu processo ansioso ali, de coração acelerado, de suor nas mãos. Isso você vai acalmando.
Eu sempre falo, por exemplo, você perguntou ali, né? Como lidar com a ansiedade e acabam descontando na comida. A questão da comida é muito automático, né? É muito rápido, né? Então eu como, eu não percebo. Eu falo que a gente não come, a gente devora, né? A gente devora a comida, a gente não come, não presta atenção. Então, antes de comer, sempre se perguntar: fome física ou fome emocional? Né? Se for fome emocional, deixe ali, vá fazer outra coisa. Coloque o seu despertador para despertar daqui 20 minutos e aí você analisa se você realmente quer comer. Uma vez que você decidir que você quer comer, ou se você realmente falar que você está com fome, pratique o comer consciente. Lá no meu Instagram eu falo muito do comer consciente. O quanto é importante a gente aprender a sair desse automático, desse modo de devorar a comida, para ir para esse comer consciente. E como é isso? Respirar antes de comer, né? Respirar e observar como eu estou me sentindo. Né? Então, como é que eu estou me sentindo aqui? Eu estou muito ansiosa, estou muito agitada. Qual o sentimento que eu tenho dentro de mim? O sentimento que eu tenho dentro de mim é o modo como eu vou para a comida, vai ser totalmente diferente a minha relação com a comida. Então, se eu vou para a comida ansiosa, se eu vou para a comida triste, a minha relação com a comida vai ser diferente. Então, é importante eu observar o que é que eu estou sentindo. Né? Então, para você lidar com a ansiedade e com a comida, o melhor método, mais simples, é a respiração. Né? Então, antes de comer, respire e observe como é que você está se sentindo. Né? Depois você vai o quê? Praticar o comer consciente. É olhar esse prato, se conectar ele com os seus sentidos, né? Com o cheiro, quais as cores, quais os temperos foram usados aqui. E comer bem devagar, né? São 3 passos aí que vai ajudar você a lidar com a ansiedade e a comida. E você tem que se permitir fazer essa parada. Porque esse processo ele é rápido, muitas vezes ele veio de anos, mas é possível fazer essa parada. Né? Então eu sempre falo para as pessoas não subestimarem, porque parece simples diante do tamanho problema que se torna a comida na nossa vida quando tem uma relação transtornada. Né? Então respire, se permita fazer essa parada de pensamento, essa parada de pensamento mesmo, né, acelerada, respire, observe, depois você vai comer, né? Se você tá comendo, tendo um comer transtornado aí na quarentena, tendo um comer desgovernado, né? Se permita fazer essa prática. Antes de comer, eu vou respirar e vou observar o que é que eu estou sentindo. Posso garantir para você que esse modo que você vai comer vai ser diferente. Sim, é muito interessante, né? Para mim, por exemplo, né? Um dos meus grandes focos na linha de frente aí de trabalho na clínica é a ansiedade, depressão e afins. Né? A ansiedade por si própria, as pessoas já chegam acelerados, né? Com pensamentos acelerados e muitas vezes não prestando atenção no seu próprio corpo. Né? Então, até aquela atividade que a gente faz para o paciente começar identificar o seu próprio corpo, identificar os seus sintomas, identificar, olhar para você, sensacional, né? Isso já faz ela desligar do mundo, porque ela está tão preocupada no e se, né? O e se do futuro, e se acontecer isso, se acontecer aquilo, quantas pessoas morreu, o que está passando na televisão, e o trânsito, meu chefe, o desemprego, né? Ela começa... O que vai acontecer agora? Isso. E ela entra no estado de velocidade muito grande interno, né? Ela fica, né? Desconecta do agora, né? Isso. E o quanto é importante trazer ela para o agora, né? Justamente isso, pôr ela no pé no chão e até na hora, no que diz, na alimentação. Muitas vezes a pessoa está tão naquela correria que ela nem consegue parar para comer direito, né? Ela não consegue... se não é no trabalho, o pessoal que está estudando sai do trabalho e vai para a faculdade, na faculdade já come aquele salgado da cantina, e malimar daquele jeito. Depois, isso se não está no trabalho, porque eu tô atrasado com as demandas, tenho que entregar as coisas e acaba não parando para comer. E a cabeça acelerada, pensando. Então, quando tem um acesso à comida, vai lá e come a primeira coisa que tem, come rápido e vai...
o quanto, o que você disse, né? Criar um ritual, né? Um ritual de, primeiro, tenho que comer, né? Eu acho que, na minha opinião, você vai me orientando até enquanto especialista, a importância de criar uma rotina da alimentação, criar os horários da alimentação, né? Realmente, não, eu tenho que tentar almoçar por volta assim do meio-dia, né? Tentar encontrar cada um o seu horário dentro do horário de trabalho, mas criar todo dia aquela rotina para criar um ritual, né? Um ritual de sentar na mesa, né? Até mesmo tentar aproximar a família para sentar junto, olhar a comida, tentar se desligar do mundo lá fora, né? Tentar desacelerar e fazer tudo isso que você comentou, de olhar a comida, de ver, olha, o que tem na comida, que cores são essas, que comida é essa, estou com fome, né, fisiológica ou a fome emocional, né? Então, a velocidade do comer muito rápido. Né? Eu sempre falo para as pessoas, né, observar qual é a minha relação com a comida, né? Se é uma relação transtornada, se é uma relação impulsiva, né? Se é uma relação que transborda. Então, qual é a minha relação com a comida? E quando você falou, né, da questão da organização, né? E aí é uma pergunta, né? Como lidar com a comida na quarentena? Uma das questões principais é você se organizar, né? E não deixar para comer quando você está morrendo de fome ou quando você já está lá nas últimas, né? Com muita fome, porque aí você vai pegar o que está mais fácil, o que tá mais gostoso, o que for mais gostoso. Então, o ideal é você se planejar e você se organizar. Então, se você ganhou peso, se você está tendo um comer transtornado, organiza o seu cardápio, pensa o que você vai comer no almoço e jantar e intervalos amanhã, por exemplo. Coloca isso escrito em algum lugar para você ter isso mais ou menos planejado. Uma vez que você tem isso planejado, a chance de você seguir é muito maior. Né? E aí sempre comer com atenção plena. Isso é um exercício, falo que é um exercício que a gente vai evoluindo gradualmente, né? A gente vai aprendendo, vai melhorando. A atenção plena é trazer sua mente para o agora, né? Então, quanto a mente do ansioso está lá na frente, está pensando nos problemas, nós temos que trazer nossa mente para o agora. E nada mais simples do que você se conectar com o alimento agora. Né? Então, minha relação com o alimento não está boa, está transtornada, né? Está desgovernada. Eu quero me relacionar melhor. Você vai olhar para esse alimento, se conectar com ele, né? Pelo cheiro, pelo paladar, pela textura. Você pode usar a metáfora. Eu vou comer como um chefe de cozinha, avaliando esse prato. Então, o chefe de cozinha avalia a cor, avalia o cheiro, avalia a aparência, né, avalia a textura, se ele está bem passado, se não está, se está cozido, se está duro, se está crocante, né? E aí você vai pôr na boca e descobrir quais os temperos foram usados ali. Então, isso é trabalhar a ansiedade, trabalhar a relação com a comida. Tem mais duas perguntas que eu estava dando uma olhada, Lisângela, que tem duas perguntas relacionadas nesse caso, a ansiedade. A pessoa vai e acaba comendo exageradamente, né? Por uma falta de se organizar, uma falta de estar num momento de vida muito acelerado, ou porque deixa para comer na última hora, daí vai e come tudo e muito rápido, porque fala, eu estou muita fome. Então, se a gente começar a se reorganizar, nos olhar, né? E começar a olhar tão quanto nós estamos ansiosos, ou tão quanto a gente está preocupado com o mundo e não estamos percebendo a alimentação, se a gente começar a olhar e ter esse foco, automaticamente as coisas começam já a entrar minimamente no eixo, né? A gente começa já a tentar comer mais lento. A gente começa a começar a se alimentar de uma forma mais saudável. Mas algumas perguntas que me trouxeram é o oposto, né? E quando a pessoa perde o apetite, né? E quando não está conseguindo comer, né? O oposto da ansiedade, ou até mesmo por uma questão de ansiedade, que a ansiedade é tanta, faz a pessoa, por conta disso, perder o apetite,
Ou vamos falar numa uma outra questão que não é a ansiedade, mas que seja a depressão, né? Uhum. Muitas vezes a depressão faz a pessoa perder aquele gosto, o interesse, a vontade de certas coisas que para ela era gostoso, né? Ou Em comer alguns mais momentos ainda. ou a depressão ela pode ou comer mais ou perder também o apetite, né? Uhum. É, Então, é, na questão quando a pessoa para de comer, né, existem algumas pessoas, não é a maioria, mas são muitas pessoas, quando elas ficam ansiosas, sim, elas tendem a perder ali a fome, o apetite, né? E aí o ideal é o quê? Que você insista e coma pelo menos um pouco, né? Pelo menos para você se manter saudavelmente, né? E aí você vai ter que insistir para você comer, né? Então, isso é assim, meio prático, né? Então, eu tenho que comer, né? Nos horários certos, e aí procurar o quê? Comer alimentação mais saudável, né? E trabalhando essa questão da ansiedade. Não tem outro caminho, né? A gente tem que ir tentando ali se acalmar. A respiração entra para ambos os lados, né? Seja a pessoa que come muito, seja a pessoa que não quer comer. O respirar sempre vai trabalhar a sua ansiedade, né? Olhar para o seu corpo, aonde que é que a ansiedade se manifesta no meu corpo, né? Isso é muito importante no processo ali quando a gente fala em trabalhar a ansiedade. Então, às vezes eu tensiono o meu corpo inteiro, às vezes eu sinto frio na barriga, né? Quando a gente lida com medo, muitas vezes a gente sente esse medo como frio na barriga. Meu coração acelera, dispara, às vezes sinto dor de cabeça, né? Às vezes não consigo respirar, às vezes eu soo. Então, como que essa ansiedade está se manifestando no meu corpo? E a respiração. É isso que vai trabalhar ali a ansiedade nos dois casos. Quando a gente fala em depressão, na depressão, né? Depressão e comida. Então, existe os dois casos. Existe sim a pessoa que não come e existe a pessoa que a depressão joga ela para a compulsão alimentar. Então, se a pessoa não come, é a mesma coisa. Ela tem que comer o mínimo para ela se manter saudável. E isso é muito importante. E a alimentação mais saudável possível. Então, muitas frutas, muitos legumes, né? Então, se você não consegue comer, não quer comer, coma um pouquinho, né? Como o mínimo que você consegue em cada refeição. Manter os horários, né? Manter o hábito, manter a rotina. Isso é importante. E agora tem a depressão, muitos casos, né, que joga a pessoa para a compulsão alimentar. Por quê? A comida também vira ali um meio que ela lida com a depressão dela, né? Então, de novo, eu como, libera dopamina, né? Atinge a área de prazer no meu cérebro e eu tô lidando com a sensação horrível que a depressão traz nas pessoas, de vazio, de angústia, né? Então, de novo, eu tô entrando naquele ciclo vicioso. E, de novo, o que que a gente tem que fazer? Depressão tem que ser tratada com medicação, né? Então, você precisa ir no médico, você precisa ir no psiquiatra. E se você acha que você está tendo crise de compulsão, ele vai dar uma medicação que vai ajudar você na crise de compulsão também, né? E, de novo, o comer consciente, o respirar, né? Olhar, se acalmar, observar o seu corpo, entra nos dois processos. isso é interessante, né? O que a relação de tudo isso, né? A relação química cerebral, né? A dopamina, o quanto nós precisamos, até isso a gente falou na semana passada, né? Um pouquinho sobre a atividade física e a qualidade de vida, né? O quanto as pessoas que praticam atividade física, que têm uma alimentação adequada, o quanto mexe com a questão dos nossos hormônios, né? Sim. A dopamina, a serotonina, a adrenalina, enfim. O quanto Atividade esses física pode tirar da compulsão, né? Porque ela aumenta a sim, serotonina, né, no cérebro. e o quanto esses hormônios eles estão muito presentes em diversas situações, na alimentação, né, na compulsão alimentar. É, a gente fala que a compulsão é uma das ferramentas, uma das formas de aparecer
é a alimentação, mas tem outras, né? Por exemplo, as pessoas que têm a compulsão por compras, que têm a compulsão por aquilo, daí vai lá e compra, gasta tudo que não pode, daí na hora, só pelo prazer, pela compulsão da compra, Pela liberação da dopamina, né? Que esse processo causa. isso, é isso que eu quis comparar, que bem, assim, a mesma situação, Sim. né? Que a mesma fonte de dopamina ali, Sim, né? é. E é o mesmo ciclo vicioso, né? Então eu lido com a minha emoção, comendo, comprando, ou usando álcool, né? Tudo isso que dá uma anestesia nas minhas emoções ali, libera dopamina no meu cérebro e eu me sinto melhor. Nem que for momentaneamente, porque geralmente é momentaneamente. Sim, é a mesma, e aproveitando, trazendo o gancho, até falando sobre o consumo do álcool e drogas, por exemplo. Né, as pessoas que acabam usando o álcool, a droga até, como uma forma de prazer. É a mesma situação. Né, ela tenta suprir uma necessidade, só que o pior, né, a droga, ela traz efeitos de alteração neurológicas muito complicados. Né, e ainda, além de tudo, traz mais problemas por uma questão de alteração do funcionamento cerebral, né? Sim. Dependendo até o tipo de droga mais pesada. E o quanto tudo isso está envolvido com o nosso emocional, né? E o quanto muitas vezes nós não sabemos lidar com esse emocional. Às vezes é um emaranhado, né? Às vezes é uma angústia muito grande. E quanto muitas pessoas às vezes prorroga isso, posterga isso a vida inteira para ir fazer uma terapia. Né? Então, quando a gente fala em compulsão alimentar, quando a gente fala em uso de álcool excessivo, em drogas, entra tudo nesse mecanismo. Eu não estou bem comigo mesmo, né? Existe uma angústia muito grande, nem eu entendo exatamente o que é. Seja essa angústia tristeza, seja tédio, seja um vazio. Eu entro nesse processo de vicioso, né? Nesse ciclo vicioso, em buscar na comida, ou buscar nas drogas, ou buscar no álcool, o alívio dessa minha emoção. Né? E nós podemos buscar isso na terapia, né? Nós precisamos entender, né, quais são nossas dores, quais são as nossas angústias, desmaranhar tudo isso, né? Sentir leve, né? E então viver uma vida melhor, né? Não viver uma vida em fuga pelas nossas compulsões. Sim, e é fantástico, né? E ao mesmo tempo é uma dica para quem está aí online e se pega. Será que eu preciso de psicologia? Será que eu preciso de terapia? Né? Então a gente começa a observar, né? A partir do momento que você está vivendo tanto a impulsividade do dia a dia, né? Aquele está vivendo a ferro e fogo, né? Daquela e aí depois você começa a observar, olha, eu estou comendo demais, eu estou muito triste, eu estou angustiado, né? É a hora de falar, olha, eu não estou bem, né? Alguma coisa não está legal. Uhum. Então, ter um profissional já para me ajudar, a me organizar, a me colocar no eixo, vai aliviar futuros problemas, né? É. Senão acaba virando uma bola de neve. Se você não se Sim. cuidar desde o início. Até a ansiedade, né? Eu sempre falo que as pessoas às vezes acham que a ansiedade é normal, que a ansiedade faz parte da vida e vivem uma vida muito sem qualidade, né? Porque a ansiedade ela traz ali, ela faz seu corpo entrar em colapso, né? Ela muitas vezes cria medos que te paralisam, né? Então, quanto ela vai boicotando a vida da pessoa, só que a pessoa ela se acostuma, ela acha que é normal viver naquele caos da ansiedade e leva a ansiedade uma vida inteira. Né? E quando a gente fala em processos terapêuticos para a ansiedade, a gente não precisa entrar no processo terapêutico de anos, né? A gente precisa entrar no processo terapêutico talvez de meses, que leve algumas É, sessões para você se sentir muito melhor, né? E sim. Do você aqui conseguir agora, progredir na sua vida, né, sem, com mais leveza, né, com mais naturalidade, sendo você mesmo, sem tantos medos, né? isso é pra gente, né? Você, né, para mim, que a gente está do lado ali do divã, do lado psicólogo, né? Pra gente é uma felicidade quando a gente ouve, quando a gente vê essas questões, porque a gente vê resultado do paciente, a gente sabe o quanto
um pouco do trabalho que você faz ali com ele, o quanto melhora a vida de pessoas, Sim. né? Hoje mesmo eu estou acompanhando uma senhora também que está com uma questão aí de ansiedade, tem toda uma questão aí de compulsão, e o quanto ela veio falar comigo depois, em algumas sessões, falou, Rodrigo, eu venho aqui para agradecer, porque o quanto tão pouco, né, já está fazendo tanta diferença na minha vida, né, e o quanto nós ficamos felizes, porque a gente acredita, a gente vê resultado, a gente acredita no tão quanto isso realmente é científico, o quanto isso é bom, né, fazer com que as pessoas comecem a ter mais clareza sobre a própria vida, sobre como ela está se alimentando, como que ela está lidando com as suas relações pessoais, com a sua própria saúde, com seus amigos, né? Eu acho que faz a gente ter mais leveza na vida, né? Isso é muito bacana. Muitas vezes a gente leva uma vida muito no piloto automático, né? Entre trabalhar, cuidar de casa, cuidar da família, cuidar dos filhos, né? O quanto eu olho para esse outro e deixo eu para depois, né? Então vou me deixando para depois, não olho para mim mesma. Então eu falo que muitas pessoas vivem uma vida no piloto automático, que é casa, trabalhar, cuidar da família, né? E o quanto isso talvez esteja desconectado com a verdadeira essência dela ali. Talvez ela queira mais, talvez ela queira se enxergar quem é ela de fato, né? Criar aí asas para voar, para andar, para caminhar numa vida mais leve, né? Então nós precisamos sair do piloto automático, desse casa, trabalho, cuidar de família e olhar para nós mesmos. Né? Muitas vezes nós temos grandes potencial e nós nos sabotamos. Eu queria falar para o pessoal, se alguém quiser aproveitar, né, fazer mais algumas perguntas, senão a gente vai seguindo aqui nosso roteiro. A gente, só lembrando que a gente não tem muito tempo, né, que o Instagram deixa a gente 1 hora, e se a gente deixar, a gente tem muitas coisas para perguntar, um assunto é muito gostoso, se deixar a gente fica falando. Mas eu queria aproveitar para ver se alguém quiser perguntar mais alguma coisa. A Regina, acho que só tinha feito uma pergunta antes, se você sabe dizer tipos de alimentos, ela acabou de responder, não, que eu ia falar, que tipos de alimento que podem ajudar numa questão de ansiedade. Eu, aproveitando que eu estava pensando, fora a Elisângela, né, lembrando que a Elisângela, ela tem a nossa visão aí enquanto psicóloga, né, e a nossa análise das nossas emoções, das nossas relações com a alimentação, né? Mas a gente não descarta, né, que a gente vai trazer uma nutricionista em um outro momento também, que ela fale um pouco sobre os compostos da alimentação, né, os tipos de alimentação. Mas é uma pergunta aí, se a Elisângela tiver aí o conhecimento e quiser também falar um pouquinho sobre tipos de alimentos. Existem alguns alimentos, eu na verdade não lembro de cabeça, né? Os meus pacientes eu sempre faço parceria com a nutricionista e eu encaminho os meus pacientes para a nutricionista. Então a parte nutricional não é comigo, seja a ansiedade, seja a compulsão, seja o emagrecimento, é sempre com o profissional da nutrição. Isso é importante a gente deixar claro. Mas existem alguns alimentos que ajudam na questão da ansiedade, que são os alimentos com castanhas, alguns alimentos assim que vai ajudar. Você lembra de algum outro alimento que ajuda nessa questão da ansiedade? Eu, na verdade, eu também, como já entra um outro foco, né, eu já fico aí o convite para o pessoal assistir, eu só estou acertando a data, eu estou com 2 nutricionistas que tá para fazer aqui a live com a gente, né? E justamente a gente vai tentar trazer essa reflexão e trazer o conhecimento científico com relação à nutrição para trazer para a gente algumas dicas aí de alimentação mais saudável, de alimentação que ajuda no equilíbrio da ansiedade, da depressão. A gente vai trazer mais esse bate-papo. Mas só lembrando, né, que o nosso papel enquanto psicólogo é ajudar as pessoas, né, a se relacionar com as questões emocionais, né, porque, como a Elisângela falou, se a gente não está bem emocionalmente com nós mesmos, né, e a gente não se organizar até para
fazer aquele ritual da alimentação, da comida, né, a gente acaba comendo de uma forma errada, ou deixando de comer, e tendo consequências na nossa saúde, né, nas questões fisiológicas. Então, o nosso papel enquanto psicólogo é ajudar as pessoas a trabalhar suas emoções. Né? Até mesmo, né, eu tinha comentado sobre cirurgia bariátrica, alguma coisa que eu acho que eu tinha comentado com você, né? O que acontece? A gente estava conversando porque as pessoas que querem fazer cirurgia bariátrica, por exemplo, eles têm que passar por avaliação psicológica, né? Para poder fazer uma avaliação de como que está o emocional dessa pessoa, né? Como que ela está lidando com as suas questões. Porque se ela vai lá e faz uma cirurgia que modifica seu estômago, né? Faz com que o organismo ele absorva, né? Traga, que ele consiga comer menos, vamos dizer assim. Mas não alterar o emocional, né, não alterar essa ansiedade, essa coisa de querer comer a alimentação, o comer emocional, né, senão ele entra no comer emocional e não no comer pela necessidade, aí também não ajuda nada a fazer a cirurgia, e dependendo como for, pode trazer agravos, né? Então, quando a gente fala do papel psicólogo nas questões alimentares, é cuidar das nossas emoções. Sim. Depois a gente não descarta o papel do nutricionista, do médico, né, para poder fazer essas avaliações. É comum, né, as pessoas perguntarem, mas principalmente para mim, mas posso fazer a dieta ou jejum intermitente? Eu não sei, né? Quem tem que indicar isso é o nutricionista, né? O papel do nutricionista, isso é importante. Isso. E quando a gente fala também da cirurgia bariátrica, também há ali um descontrole na comida, a qual eu preciso entender antes de fazer a cirurgia o que é que eu estou buscando nessa comida, né? O que é que eu estou anestesiando, o que é que eu estou tentando preencher em mim com essa comida, né? Então são essas questões que a gente precisa entender antes de fazer uma cirurgia bariátrica. Por isso a necessidade de um psicólogo, de um profissional antes e depois da cirurgia bariátrica, né? Isso. Até pessoas que estão viciadas em regimes, né? Querem fazer regime daqui, quer fazer regime dali, quer comprar chás milagrosos, remédios milagrosos, e acha que tudo vai resolver para ontem. Aí, de novo, a gente fala a diferença do psicólogo do nutri, né? Que o psicólogo realmente a gente vai entender essa pessoa e o porquê que ela quer tanto, né? Porque o se organizar na alimentação, querer comer saudável, faz parte de um processo, ele não é algo para ontem, não é tomei um remedinho que resolveu todos os meus problemas, né? Ele é mudar de dentro para fora, né? Então aí a nossa visão, né? O nosso papel enquanto psicólogo, e até mesmo evitando, né, algumas situações de transtornos alimentares. Quando a gente fala de transtornos alimentares, a gente tem bulimia, a gente tem anorexia, né, que são questões emocionais que têm a consequência na alimentação, né? Por exemplo, a bulimia, né, a anorexia. A anorexia, na verdade, é a pessoa que se olha no espelho e ali ela não está enxergando quem realmente ela é. Ela acha que ela já é magra, mas ela está achando alguma gordura ali. E ela não se conforma com aquilo, ela não quer aquilo, e por isso ela quer cada vez ficar mais magra, deixa de comer, e se ela coloca qualquer carboidrato, qualquer comida na boca, e ela já acha que é o pecado, que ela não pode, ela se sente mal, porque aí ela começa a ter toda uma crise de ansiedade, todo um pânico, porque ela pôs algo que seja pequeno na boca. Ou entra no caso da bulimia, que a pessoa ela se alimenta, até que ela se alimenta, só que para não ter aquela culpa, aquele peso do comer, ela coloca para fora, ela força uma situação onde coloca esse alimento para fora, porque ela fala, eu comi, mas também agora não tem que ter o peso de eu ter absorvido essas calorias a mais.
E o quanto isso está vinculado aos nossos pensamentos, às nossas crenças, o que nós estamos entendendo de realidade de vida. Então aí está o nosso papel da psicologia nas questões alimentares. Quer Bastante falar mais coisa, alguma? né? Bastante coisa É. pra gente. Quando a gente fala em comer emocional, é muito trabalho para o psicólogo, né? Isso vem assim, as pessoas vêm tendo consciência, crescendo a consciência nos últimos anos. Antes não se falava nada, mas o quanto é importante o psicólogo aí nesse processo de emagrecimento, de transtornos alimentares, de cirurgia bariátrica, né? Porque existe muito comer emocional envolvido, né? Isso a gente precisa olhar. Igual eu sempre falo assim, as pessoas querem emagrecer e a primeira coisa que ela vem na mente dela é alimentação e atividade física. Só que eu não olho qual é a minha relação com a comida. Então, como é que eu estou relacionando com essa comida? Né? É a parte principal, né? Então, eu penso em atividade física e penso em fazer dieta. E aí eu faço uma dieta restritiva. Meu emocional não vai dar conta de tudo isso, porque minha relação já não era boa com a comida, né? Então, quando a gente quer emagrecer, eu sempre falo, a pergunta que você tem que fazer é qual a minha relação com a comida. Como é essa relação? Né? Uma relação onde ela é transtornada, onde ela é impulsiva, né? Onde eu estou buscando afeto, onde eu estou buscando preencher o meu vazio. É essa pergunta que você tem que fazer para depois você decidir qual a melhor estratégia para você perder peso. E ao mesmo tempo a questão oposta, né? O oposto, que seria a falta da comida. Como você disse, pelo menos minimamente criar um ritual de comer pelo menos um pouco, o que a gente chama do mínimo saudável, mesmo você não tendo aquela vontade, forçar para comer, cria os horários e tenta comer o mínimo. E, em paralelo, começar a analisar o que está acontecendo internamente com você, que está perdendo a sua fome, que você não está conseguindo comer, ou será que está tendo alguma coisa no meio da rotina do dia que você está beliscando aqui, belisca ali, e não está conseguindo, na hora de fazer as refeições principais, não está conseguindo comer, ou está num estado... Né, como que está essa rotina? Né, eu vou olhar, né, para o comportamento, para as emoções, então, tanto para o comer demais quanto para a ausência da alimentação. E o quanto está nossas crenças, né, os nossos pensamentos, as nossas crenças, com relação à comida e a relação ao nosso corpo, nossa autoimagem, né, como que eu me vejo, né, eu me olho no espelho, eu estou vendo o quê? Né? Será que eu estou me amando como eu estou? Acho que o importante é saúde em primeiro lugar, né? E olhar, né, qual a minha relação com a comida. Essa é a pergunta essencial para a gente se fazer. Né? Então, quem está tendo dificuldade aí na quarentena, se pergunte qual é a relação que eu estou tendo com a comida. Né? Que relação é essa? Elisângela, eu não sei se você quer complementar com mais alguma coisa, né? Se tiver mais alguma pergunta, se o pessoal também tiver mais alguma pergunta, senão daqui a pouquinho a gente já começa a entrar aí num Finalizamos o processo. roteiro? O roteiro, eu trouxe umas perguntinhas do roteiro, mas eu acho que tudo trouxe, né, com relação aí ao que a gente já bateu um papo. Porque a gente acabou, na verdade, batendo um papo, mas o roteiro está incluso. Por exemplo, o que a gente tinha colocado como perguntas. Né? A Silvia também colocou mais uma pergunta aqui. Você concorda com a frase, aquilo que como? Não entendi. Eu não entendi, Silvia, se você puder esclarecer melhor. Mas falando em roteiro, olha, eu coloquei qual seria a nossa relação com a comida e a saúde mental. Né? Eu acho que deixou muito claro que a gente, estando, né, com a nossa saúde mental em dia, a alimentação entra como consequência de uma forma muito saudável. As pessoas descarregam as suas emoções na alimentação, né, 100%, né, incrivelmente. A gente trouxe como que a ansiedade e a depressão ela é afetada pela questão da alimentação, né, ou comer demais ou comer de menos, né,
A Silva colocou aqui, olha, a frase, eu sou aquilo que como. Você concorda com essa frase? Eu sou aquilo que eu como? Não, assim, eu sempre falo da minha relação com a comida, né? Mas não é eu sou aquilo que como, né? Acho que isso é uma frase muito, Hum. né? Então, é a minha relação com a comida, e dependendo da minha relação comigo mesma, eu vou descontar nessa comida, né? Eu vou buscar muitas vezes nessa comida afeto ou preencher o meu vazio que tá ali, né? Gritando dentro de mim. Então, nós vamos buscar é, na comida aquilo que está faltando dentro de nós, aquilo que nos está nos angustiando, porque é aquilo que eu falei, né? É um ciclo, nós entramos num ciclo. E muitas vezes também essa comida, ela entra de maneira punitiva, né? O quanto a pessoa está se relacionando com ela mesma, né? Então eu estou me relacionando de forma crítica, rígida, me punindo, né? E aí essa comida também entra como uma punição, como uma forma de crítica mesmo, de castigo, né? Por mim mesmo. Então é tudo esse olhar que nós temos que ter para ter o direcionamento aí por onde a gente vai caminhar com o paciente. É. E, e eu estou pensando, né, as pessoas aí até perguntaram sobre quarentena. Né? Por exemplo, teve 2 semanas que, vamos dizer assim, que praticamente 100% do Brasil, quase, né, 100% do Brasil ficou realmente 2 semanas presa em casa, sem poder sair. E aí as pessoas ficam com preocupação com relação ao trabalho, preocupação com as questões financeiras, não está acostumado a ficar em casa e teve que ficar em casa. E o ficar em casa é aquela coisa de, putz, podia estar trabalhando, podia estar fazendo isso, podia estar fazendo aquilo, podia estar jogando futebol, podia estar saindo, mas não. Eu estou aqui em casa, estou no sofá, televisão e a geladeira está bem perto de mim, né? Uhum. E a dopamina aqui pedindo, eu quero dopamina, eu quero dopamina. Aí você vai toda hora, o tal de abre a geladeira e fecha, abre a geladeira e fecha, né? O quanto as nossas ansiedades, né? O quanto a gente quis associar, né? O quanto a quarentena mexeu isso, e foi tentador, né? Para alguns. Vários amigos que você fala, e aí, como está sendo a quarentena? Está sendo de engorda, eu engordei 10 De quilos, engorda ou eu de engordei. bebida, né? Teve É. 70% de aumento na compra de bebida alcoólica, né? Então as pessoas Porque passaram a beber muito, né? a gente faz uma relação, né? Ou até o beber muito, por exemplo. As pessoas tentaram buscar uma fonte de prazer dentro de casa, né? Já que não está tendo um prazer fora, não está podendo ter o happy hour com os amigos, não está podendo fazer aquilo. Será que o buscar a bebida dentro de casa na quarentena, será que foi a buscar a fonte de prazer? Uhum. É, O social ali, né, que foi, na verdade, ali de uma maneira brutal, interrompido, né? Então, quanto a essa bebida está envolvida com esse meio social, né, a qual nós somos podados de ter, né? E aí as pessoas passaram a ter esse momento de prazer através da bebida em casa mesmo. e como eu disse, né, a questão da bebida e a questão das drogas, por exemplo, existe além da questão da compulsão da ansiedade, o pós-uso, ele traz alterações neurológicas, né? E o quanto e o vício, né? Daí entra o vício, entra problemas até mais graves. Gerando alcoolismo, por exemplo, alcoolismo dentro de casa, né? Briga na certa, confusão, problemas familiares, estrutura familiar prejudicada, muito Sim, sofrimento, né? sim. Mas é Mas isso. é isso. Alguém quer fazer mais alguma pergunta aí que está presente, que está nos assistindo? Né? Então eu sempre falo, se permita sair desse automático, né, e prestar atenção no que é que está acontecendo com você. Essa é a maneira que você vai conseguir lidar com a comida e a ansiedade. Ah, mas quando eu vi eu já comi. Tenta de novo e tenta de novo. Né? Lá no meu Instagram tem vários vídeos falando sobre o comer consciente, então vá lá, assista os vídeos,
Tem várias dicas lá, tem técnicas para você trabalhar esse comer consciente. Então, use e pratique, né? A ansiedade não pode nos dominar. Nós somos muito maiores do que isso. Nós temos potencial intelectual para estar lidando com esse processo ansioso, automático, veloz, né? Nós conseguimos parar esse processo e ter domínio de volta sobre a nossa vida, sobre a comida, né? Então você precisa se permitir. Igual eu sempre falo que as minhas que eu, a bateria está acabando. As minhas atividades, as minhas técnicas é um convite, né? Então eu não entrego para o paciente, eu não dou para o paciente, eu não peço para ele fazer, eu faço um convite. E aí a decisão é dele, né? Colocar em prática ou não. Isso é importante eu querer. Muito bom. Eu acho que foi muito rico esse bate-papo, né? A gente começa a conversar, a hora voa, né? E são assuntos gostosos, são assuntos prazerosos, eu acho que muito rico de informações. Eu acho que a nossa iniciativa de fazer esse bate-papo, né, de quarta-feira é justamente a trazer pessoas bacanas, pessoas legais, de a gente trazer uma conversa, de trazer amigos nessa roda de conversa e trazer informação e poder ajudar as pessoas, né? E também falar, olha, a Elisângela está aí, eu estou aqui, o que vocês precisarem, né? Podem contar com a gente, nos chame e a gente está aí à disposição também, né? E aguardem, né? Toda semana a gente está trazendo um tema diferente, uma pessoa bacana. Semana que vem eu estou organizando aqui, não sei se você conhece, Elisângela, que é o Roberto. O Roberto, ele é da Prefeitura de Jundiaí, responsável por inovação e tecnologia. E eu vou acabar quebrando um pouquinho a vertente, porque na verdade eu ia trazer a nutricionista já em seguida de você, para a gente poder justamente por falar com relação aí à alimentação, só que eu consegui um encaixe aí do horário do Roberto, e ele vai vir justamente para poder dar uma dica para as pessoas aí sobre como a gente pode estar trazendo o olhar empreendedor, inovador durante, né, a quarentena e principalmente agora a retomada, né, a volta, a saída da quarentena. Então a gente vai trazer uma questão que vai ajudar também, acaba aliviando um pouco as preocupações e ansiedades quando a gente olha inovação, a gente se reinventa e segue em frente. Mas, terminando do Roberto em seguida, eu já quero ver se eu entro com a nutricionista para trazer um pouquinho algumas dicas, né, de alimentos mais saudáveis e preparações nesse sentido. Eu estou com uma galera muito legal, Elisângela, para falar também sobre dança, né, o quanto a dança vai trazer, traz qualidade de vida, se socializa, né, a dança como atividade física e ajuda na área da saúde mental. Tem uma galera muito legal. Tem uma amiga que ela está trabalhando nessa área também da atividade física na Irlanda, né, e ela quer falar um pouquinho como está sendo morar fora do país, né, de como está sendo a saúde mental das pessoas lá fora e também trazer um pouquinho de dicas de atividade física. Então, a gente está com bastante assuntos muito legais. Sugiro aí para o pessoal está sempre participando aí às quartas. Num primeiro momento são um número de pessoas poucas, mas são pessoas ricas de vontade de querer saber, de vontade de conhecer. Muitas outras pessoas falam, Rodrigo, eu não consigo assistir nesse horário, mas eu assisto depois, né? Daí a gente está criando esses links. E mais uma vez, muito obrigado, viu, Elisângela, por dedicar seu tempo. O convite de vocês. Dedicar seu tempo, esse seu carinho aí para poder compartilhar um pouco do seu conhecimento, né? E eu só tenho que agradecer. E a gente está à disposição também, né? O que você precisar, quando você quiser trazer um assunto novo também, quiser falar algo novo, pode chamar, pode aparecer também. Então tá bom. Eu que agradeço a oportunidade. Quem quiser me segue lá, psicóloga Elisângela Machado, tem bastante conteúdo lá disponível para vocês, tá bom? Um beijo, gente. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.